Foi. Sejam muito bem-vindos ao podcast Crescimento e Negócios. Eu estou muito feliz em poder começar esse projeto hoje. Será o primeiro episódio, né, semanal. Toda terça-feira a gente vai estar gravando aqui um conteúdo relevante para donos e donas de empresas. Como hoje é o nosso primeiro podcast, e eu procurei escolher com bastante prioridade o nosso tema, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre liderança. Para me acompanhar aqui, para a gente ter um bate-papo, eu convidei o Daniel. Está aqui o Daniel, seja muito bem-vindo, Daniel. Obrigado. O Daniel, ele é um empresário, ele é dono de empresas, e eu trouxe ele por quê? Porque eu quero que o podcast ele tenha perguntas, ele tenha referência de um empresário da vida real. Que não seja um podcast daqueles que a gente programe antes, daquele que a gente faz roteiro antes. Não, eu quero que isso daqui, Daniel, seja uma conversa, que seja algo fluido. Eu quero que o dono de empresa, o empresário que vai nos assistir, que ele possa, de alguma maneira, usar esse podcast para ter suas dores resolvidas. Então, seja muito bem-vindo. Eu queria que você falasse um pouquinho de você, queria que você falasse quem você é, e aí nós começamos aqui o nosso podcast. Aqui. Perfeito, Rodrigo. Primeiramente, queria agradecer, por esse convite tão incrível que é estar participando desse primeiro podcast, essa jornada nova aqui em Maceió. E falar assim, a grande dor hoje do mercado, Rodrigo, é assim, as pessoas hoje elas querem ver coisas mais humanizadas e mais reais, né? Tem muito hoje no mercado coaches que falam que vão ensinar ou às vezes nunca empreenderam, mas querem ali falar de liderança, querem falar de crescimento, treinamento comercial. E a vertente que nós trabalhamos hoje é justamente essa questão de você ir para esse próximo nível. Então, eu tenho 10 anos empreendendo, já nasci nesse mercado de empresários, né? E a nossa visão hoje é trabalhar a questão realmente de crescimento do projeto. Ou seja, você é um empresário da vida real, que já está 10 anos empreendendo. Você tem quantos anos, Daniel? Tenho 32 anos. Então você começou novinho, com 22 anos. Com 22 anos. As pessoas hoje, cada vez mais novas, estão começando. Você vê menina de 15 anos aí já empreendendo, já tendo seus negócios. Sim. E já faturando milhões, né? Exato. Já faturando milhões. Daniel, o nosso podcast aqui, eu quero que ele seja assim, eu quero que você faça algumas perguntas, eu quero que você tire dúvidas. Né? A gente quer ajudar o pessoal que está lá ouvindo a gente, seja pelo Spotify ou seja pelo YouTube. Eu quero que a gente fale de dores reais que eles têm no dia a dia. Eu, por exemplo, eu trabalho com empresas há mais de 25 anos. O meu primeiro CNPJ vai fazer agora 26 anos. Já tive bastante experiência em bastante ramos e hoje a gente atende aí mais de 100 empresas como conselheiro. Então a gente tem um pouquinho de experiência nessa parte. Né? Então, qual que é a sua maior dúvida, qual que é a sua maior pergunta? Então, Rodrigo, para começar, essa questão de liderança, né, é um tema amplo e muitas vezes para muita gente muito clichê, né? Liderança, ser um bom líder. Mas quando a gente fala de negócios, é algo que realmente precisa de ser mais pontual. O que a liderança tem a ver com o crescimento empresarial, o que a liderança tem a ver com realmente o empresário. Imagina aquele empresário que está ali naquela dificuldade, né, da barreira da contratação, ele não está conseguindo performar em vendas na empresa dele. Então, a primeira pergunta é essa. O que a liderança pode trazer para esse empresário realmente da vida real? Esse cara que está indo no campo de batalha. Daniel, liderança é tudo dentro de uma empresa. Se o cara ele quer empreender, ele quer abrir uma empresa, se ele quer ser dono de um negócio bem sucedido, ele tem que aprender a liderar. O que é liderar? Liderar é mexer com gente. Liderar não é processo, liderar não é formato de negócio, liderar é gente. E quando a gente fala de gente, eu estou falando de clientes, eu estou falando de fornecedores, eu estou falando de funcionários. A pessoa, quando ela domina, né, esse pilar, que para nós é um pilar de crescimento, quando ela domina a liderança, ela cresce. Ninguém faz uma empresa sozinho. Ninguém cresce sozinho. A pessoa precisa de um time. E esse time, muitas das vezes, ele pode ajudar a empresa a crescer, alavancar, ou esse time pode fazer a empresa quebrar também. Eu visito empresas aí por todo o Brasil e a grande maioria, a maior dificuldade das pessoas, o que elas mais reclamam é falta de mão de obra qualificada, falta de desengajamento. E assim, o que eu percebo na maioria das vezes é que o problema não está nas pessoas, o problema não está ali no funcionário, geralmente está no dono do negócio. Essa que é a verdade. Por quê? Porque ele quer que todo mundo seja como ele, ninguém é como ninguém. O dono de negócio, ele quer
que uma equipe ela já venha pronta, e não existe isso. A pessoa pode ser o melhor funcionário numa empresa, no seu concorrente. Você vai lá, tira ele de lá. Só que lá era uma outra cultura diferente, era processos diferentes, ele estava ambientado com pessoas diferentes. Às vezes ele vem para a sua empresa e ele não performa bem, ele não dá certo. Por quê? Porque a pessoa que contratou ele, o dono que contratou, não deixou bem claro, não existe um processo de contratação, porque ter uma equipe engajada envolve desde o processo de contratação, depois você coloca a pessoa no processo de onboarding, depois você vai trabalhar na parte de delegação, engajamento, e aí sim você pode cobrar resultado dos colaboradores, né? Dos funcionários. Então, o problema não é falta de mão de obra qualificada, o problema não é falta de mão de obra. O problema são donos e donas de empresas que não sabem como gerir os seus colaboradores. Então, Rodrigo, assim, o que eu ouço muito empresário assim, questionar no meu dia a dia é justamente essa questão, né? Contratei, mas não está performando, não dá certo, meu funcionário é horrível, não sei o quê. Assim, aí a pergunta que não quer calar, né? Eu sei que você já explanou um pouco aí, mas a maior culpa é de quem? É do empresário ou é do colaborador que realmente não se vira, não faz o que tem que fazer? Então, isso é um cenário amplo. A gente tem que perceber o seguinte, existem vários fatores que influenciam nisso. O próprio governo, com esse negócio de Bolsa Família, com esses auxílios, isso aí acaba atrapalhando um pouquinho o pessoal. Assim, às vezes a pessoa não quer trabalhar, ela ganha ali 700 pila ali, ela recebe um vale gás, recebe um vale alimentação, para ela tá bom, recebeu 1.000 conto ali, não quer trabalhar. Mas tem muita gente que quer buscar, quer crescer e quer aquele negócio todo. E o que muita gente não entende é que a mentalidade das pessoas elas vão mudando ao longo do tempo. Não faz muito tempo eu visitei uma empresa, Daniel, eu estava conversando com um empresário e o cara, de repente, ele gritou com o funcionário, chamando o funcionário de burro, falou que ele não sabia limpar o chão. Olha só, não sabia limpar o chão. Gritou na minha frente ali. Eu fiquei assustado na hora que eu vi aquilo dali. Quando o funcionário saiu, eu chamei para ele e falei assim, mas olha, você gritou com o funcionário, isso é tudo burro, se não der certo, arruma outra pessoa para limpar o chão, todo mundo limpa. Aí eu perguntei para ele, mas alguém aqui ensinou ele a limpar o chão? O cara virou para ele e falou assim, não, mas limpar chão, todo mundo sabe limpar um chão. Eu falei, olha, eu percebi que aqui você tem um piso porcelanato, é um piso de porcelanato, é um piso, né, mais bonito, produtos eles são diferentes. Não sei se você já foi na casa dele, às vezes o cara mora numa casa de chão batido, às vezes o cara nunca limpou um piso de porcelanato. Então, Daniel, até para limpar um chão, entendeu? Tem que ter uma comunicação clara, tem que ter treinamento, tem que ter acompanhamento. Então, assim, se você quer ter bons funcionários, você tem que acompanhar. O que acontece na maioria das vezes? O empresário ele está tão ocupado apagando incêndio, ele está tão ocupado no dia a dia da empresa, resolvendo problema, que ele esquece da sua função. Qual que é a função dele? Quer ser dono, quer liderar. Né? Então, por isso que eu te falo, quem não sabe mexer com gente, quem não sabe liderar, dificilmente consegue escalar, consegue crescer seus negócios. Então, ou seja, de fato, a culpa número 1 é do dono, né? Eu acredito que sim. Na minha opinião, é do dono. Porque é o seguinte, se o dono de empresa ele tem processos claros, tem uma comunicação clara, né? Ele já tem ali, por exemplo, ali tudo documentado na empresa, processos bem definidos. O funcionário está dando errado ali, né? Você chama ele para um feedback. O funcionário não melhorou, aí sim, você manda embora. Manda o funcionário embora. Você promove ele, né, como dizem por aí. Você promove ele para o mercado de trabalho. Se ele não está feliz ali... O famoso amor ao próximo, né? Amor ao próximo, exatamente. O próximo. E é assim mesmo. Eu, na minha empresa, por exemplo, para mim, na minha empresa, não... assim, cabe erros, a pessoa acha que ela aprende, né? Ela cresce errando, mas não cabe a pessoa cometer sempre os mesmos erros. Não cabe. E tem que ter uma comunicação clara. Veja bem, essa semana mesmo eu estou contratando o pessoal para o comercial. E eu fiz 2 entrevistas, 2 jovens, e eu gosto de deixar claro, bem claro, como que é a cultura da nossa empresa, como é que a gente trabalha com a nossa empresa. E assim, nós nos mudamos aqui para Alagoas, para Maceió. Eu quis vir para cá pela qualidade de vida que tem aqui, porque eu acho que isso é importante para nós. Mas perceba a diferença na hora das entrevistas. Eu já deixei muito claro, né? Porque semana que vem tem feriado aqui de novo. É muito feriado que nós temos. Um feriado municipal. Brasil é Brasil, né? Só que a nossa empresa ela tem de forma global.
A nossa empresa ela atende empresários de forma nacional. Então, eu já deixo claro, olha, aqui da nossa empresa não existe feriado municipal, não existe feriado estadual. Né? Lógico, a gente paga e tudo, mas se o resto do Brasil estiver trabalhando, nós vamos estar ali para atender os nossos clientes. Uma funcionária falou assim, mas não tem como trabalhar o feriado. Eu falei, bom, a política dentro da minha empresa é assim, quem manda na minha empresa é assim, e eu só trabalho de gente que quer trabalhar assim. Sim. Então, é uma comunicação clara, assertiva, lógico. A gente não fala de forma agressiva, de forma grosseira, mas a gente fala de forma clara. E já a outra menina falou, não, eu estou aqui para trabalhar, eu quero crescer, se eu puder eu trabalho até domingo. E aí eu falei, não, aqui a gente não trabalha nem sábado e nem domingo, a gente também quer descansar. Mas para você ver a questão da mentalidade. Sim. Então, às vezes, numa entrevista, o empresário ele já resolve um problema. Né? Assim, numa clareza, quando ele traz clareza de informação, quando ele já traz o panorama, como que é a empresa dele, quais são os valores, o que ele abre mão, o que ele não abre mão, o que é importante, o que não é importante para ele. Então, o empresário ele já deixa claro ali no momento ali da entrevista, ali no primeiro contato. Ali você já separa o trigo do joio, né? Ali você vai peneirando até chegar a ter um time, um time bom ali. Tá, mas Rodrigão, mas assim, aquele empresário que ele tá nesse formato aí que você falou, né? Tá no operacional, o cara tá ali na cabeça dele, ele tá achando que tá tudo certo. Tá trabalhando, tá crescendo, e às vezes ele tá enfiado no operacional, não tá delegando, ele não tá treinando, a equipe tá fazendo do jeito que quer. E o resultado, muitas vezes, vem condizente a isso. Né? Vai quebrar. Vai dar problema. Segundo o Sebrae, segundo o IBGE, 63% das empresas no Brasil, elas quebram em menos de 5 anos. 63%. Esse foi o último dado do IBGE. É muita coisa, ou seja, de cada 10 empresas, quase 7 empresas elas vão fechar. E segundo os mesmos dados, em 10 anos, mais de 80% das empresas que abriram, elas vão fechar. É muita coisa. Por que isso acontece? É por falta de preparo, é porque a pessoa ela abre uma empresa e ela sonha em ter mais dinheiro, ela sonha em ter mais tempo, ela sonha em ter mais liberdade, né? Ela sonha, enfim, ela sonha com um monte de coisa. Aí ela começa a trabalhar, ela começa a empreender, ela escuta na internet, hoje tem na internet um monte de baboseira falando assim, você tem que virar empresário que você vai ter mais tempo. Não, você... Assim, não tem esse negócio de sair 100% do operacional e ir para o estratégico. Lógico, você vai melhorando, você vai mudando a sua função. Você não pode ficar, por exemplo, um dono de padaria que quer ter uma rede de padarias, ele não pode ficar no caixa o tempo todo ali, recebendo, né? Então, assim, ele vai crescendo, mas ele tem que estar sempre acompanhando, ele tem que estar sempre olhando de perto a necessidade dos seus colaboradores. Não só dos colaboradores, mas como dos clientes também, das pessoas, né? Ele tem que estar liderando de perto isso. E de forma estratégica. 100% a pessoa não conhece. Se você escutar por aí na internet, faz um curso comigo, faz uma mentoria comigo, faz comigo, você vai sair do operacional, você vai para o estratégico, você vai ser dono de verdade. Isso é balela, é mentira, porque dono de verdade, ele faz o estratégico, mas ele acompanha também, e se preciso for, vez ou outra, ele está lá agarrado lá. É lógico, se você perguntar para mim assim, quando é que a gente deve sair do operacional e do estratégico? Se é uma empresa, por exemplo, que o cara vira para mim e fala assim, Rodrigo, eu trabalho no operacional bastante. Eu vou perguntar para ele, quanto tempo você tem de empresa? Ele vai falar, eu tenho 5 anos de empresa. E vou perguntar para ele, você trabalha quantas horas? Ele 10. Eu falei, tu trabalha 12, 14 horas. Porque o cara está começando ali. Agora, o cara fala que tem 10 anos de empresa, está trabalhando 12, 14 horas. O cara trabalha igual um burro de carga. Entendeu? O cara fica passando o dia inteiro só resolvendo problemas. Aí tem alguma coisa errada também. Eu estava na cidade de Montes Claros, visitando um mentorado nosso, uma empresa que saiu de uma lojinha, endividado, cheio de problemas, e aí ele comprou uma das nossas mentorias. 6 meses depois, ele já tinha mais 4 lojas. E ele cresceu muito rápido, colocando tudo em prática, e eu resolvi visitar ele. E você vê, depois de 6 meses, a gente acompanhando, nós fomos almoçar, quando estávamos voltando do almoço, ele tinha um compromisso, eu ia acompanhar ele nesse compromisso. Ele recebe um telefonema, e o cara falou assim, olha, o carro quebrou aqui e tal, ele teve que parar com tudo para resolver o negócio de carro. E eu só virei para ele e falei assim, mas o carro não tem seguro? Ele falou assim, tem. E por que o funcionário, ao invés de ligar para a seguradora, por que ele está ligando para você resolver? Mas é porque ele não sabe, ele não deve saber o número da seguradora, ele não sabe como proceder. E aí eu perguntei para ele, mas você já está comigo aqui há 6 meses.
Como é que funciona aquele negócio de criar processo? Ele não deveria, como motorista, ele não deveria ter conhecimento do que acontece quando o carro quebra? Perfeito. Você não teria que parar agora para resolver isso. Então, o estratégico e o operacional sempre vão andar juntos ali. É lógico. O ideal, se eu puder colocar em percentual, isso depende de cada empresa, mas o ideal é 80% no estratégico e 20% no operacional. Tá. Então, ou seja, o que eu visualizei? Então, ou seja, é muita mentalidade do empresário, né? Ele está no nível excessivo operacional e, ou seja, às vezes patinando ali para poder conseguir entender a jornada da empresa dele. Mas assim, Rodrigo, na prática, na sua percepção, o que esse empresário ele deveria estar fazendo? Como é que a mentalidade dele deveria estar nesse padrão que você está me falando, que o empresário não pode ficar muito no operacional, né, não pode ficar muito no estratégico, mas também tem que ter essa visão geral da empresa para poder evoluir. Para a gente entender isso, a gente tem que entender como é que nasce uma empresa. Uma empresa, geralmente, na maioria das vezes, ela nasce assim. Imagina que o camarada, por exemplo, o que ele sabe fazer é cozinhar, Daniel. O cara sabe cozinhar muito bem, ele fala assim, eu quero empreender. O que eu sei fazer? Eu sei cozinhar. Ele começa lá na casa dele, ele e a mulher dele, ele começa a fazer comida e começa a vender quentinha. O pessoal do bairro começa a gostar, começa a pedir, começa a aumentar a demanda e fala, opa, a demanda está aumentando, eu já não consigo fazer na minha cozinha de casa. Aí ele já vai abrir um salão. Ele vai abrir um salão, ele vai ter que contratar uma pessoa para poder ajudar, uma pessoa para poder atender, uma pessoa para colocar ali no delivery. Então a estrutura dele já começa a mudar. E aí o cara, ele já começa a não ser mais o cozinheiro. Ele não está dentro de casa cozinhando. Ele já começa ali dentro do espaço novo dele ali, ele começa a ter que gerir aluguel, ter que gerir outras despesas, gerir encargos tributários, encargos trabalhistas, gerir clientes, questão de retenção de clientes. Ele começa a ter que gerir um monte de coisa. Mas aí ele não gere, porque ele ainda está lá na cozinha trabalhando. Então, quando ele começa a sentir que ele está assim, poxa, eu não tenho tempo para nada, eu não tenho tempo para minha família, eu não posso pegar minha família no final de semana e fazer um passeio, vai ter um evento numa quarta-feira, eu não posso ir, porque se eu sair a minha empresa para, aí já é o sinal amarelo de que ele tem que parar e ele tem que se organizar. Empresas com mais de 5, 10 funcionários, o camarada ele devia estar fazendo o quê? Criando processos, ele devia estar buscando mais clientes, ele deveria estar buscando parcerias, ele deveria estar fazendo o negócio dele crescer, mas ele às vezes não vai. Por quê? Porque ele não aprendeu isso. E aí ele continua na cozinha, ele continua fazendo a quentinha. E aí vira aquela bola de neve, aquela bagunça, o cara vai e quebra mesmo. É isso aí que acontece. Tá. Então a grande questão, ou seja, o grande problema aí é a falta do conhecimento da área, né? A pessoa ela realmente não aprofundou naquilo para poder passar de nível, né? Com toda certeza. O que diferencia uma pessoa que começa aqui, uma pessoa, né, que começa aqui e chega aqui, não são nem os processos, não é o produto. Você vê gente aí com um produto, às vezes, muito inferior, ganhando muito mais dinheiro que você. Mas o que faz a pessoa elevar de nível é o conhecimento. Infelizmente, nas escolas que nós temos hoje no Brasil, infelizmente, a gente ainda é educado, as nossas crianças elas são educadas para ser operários, para ser industriários. O formato, o modelo escolar, ele é muito precário. Eu tenho um filho de 14 anos, extremamente inteligente. Para ele não faz sentido porque ele está estudando ainda pedra em geologia. Na cabeça dele, ele com 14 anos, ele deveria estar estudando o quê? Administração, ele deveria estar estudando sobre finanças, sobre empreendedorismo, sobre vendas, ele devia estar aprendendo essas coisas. Ele fala comigo, eu falo, meu filho, mas não tem jeito, você tem que passar de ano, você tem que tirar pelo menos ali o ensino médio. Não estou nem falando na faculdade, isso ele vai decidir se ele vai querer fazer ou não. Mas errado ele não está. Né? As nossas escolas, elas deveriam estar ensinando o quê? Sobre empreendedorismo, sobre negócios, sobre gestão. E a pessoa, às vezes, sai de uma faculdade e não sabe porcaria nenhuma. Então, essa que é a verdade, não sabe de nada. E aí a pessoa, às vezes, estuda, não teve experiência no mercado de trabalho, aí depois, quando vai chegar no mercado de trabalho, o mercado, o que ele exige? Experiência. Por isso tem um monte de gente aí formada em administração, formada em um monte de coisa aí, ganhando salário mínimo ou pouco mais. É por causa dessas coisas. Tudo é questão do conhecimento, da cultura. Sim. Se o dono da empresa ele não buscar aprender, ele fica para trás. Sim. Aí, Rodrigo, assim, vamos lá. Aí o que o empresário fica pensando, né? Eu estou aqui um pouco para defender a visão de como é que esse empresário que está no operacional, que está passando dificuldade, que está querendo ali recuperar ali a sua autoestima empresarial e ter resultado, aí ele pensa assim,
Não, assim, ele pensa assim, tá bom, como no mercado hoje existe uma sequência, inúmeras opções de profissionais que falam que entrega resultado. É onde eu quero entrar, só para concluir, só para você entender o que eu estou falando. Muito empresário hoje, como fala assim, guru nessa área de empreendedorismo, traz essa vertente. Eu vou ser o salvador da pátria. Eu trago todo o conhecimento necessário para poder... São os treinadores de prateleira. Eu chamo de treinadores igual aqueles professores de universidade que vão ensinar, por exemplo, medicina, por exemplo, sem nunca ter feito uma operação. Exato. Uma cirurgia. É nesse ponto que eu quero chegar, Rodrigo, que muito deles não empreendeu, não colocou a mão na massa. Aí eu quero te fazer uma pergunta bem pontual, que é o seguinte. Esse empreendedor que está te olhando agora, vendo você falar tudo isso, por que ele confiaria em você esse resultado, esse outro nível? Tá, vamos lá. A questão aqui não é nem questão de só confiança, né? Porque eu acredito o seguinte, esse negócio de propaganda falar, até papagaio fala. O que importa são os resultados. Me mostra os resultados que eu vou te mostrar quem a pessoa é. Me mostra os resultados. Aí eu vou até falar com o pessoal que está assistindo a gente, né? Nós temos um programa dentro da nossa empresa, dentro do nosso propósito, da nossa visão, né, de ajudar, de chegar, né, num Brasil com empreendedores mais educados, ali na questão de competência. Nós temos um programa toda semana, Daniel, a gente oferece 10 vagas gratuitas. Eu tenho alguns especialistas, a gente faz um diagnóstico, uma avaliação, não vendemos nada para eles, entendeu? A gente faz o diagnóstico deles ali e a gente cria um plano de ação para ajudar essas empresas. Então, isso para os colaboradores? Não, para donos de empresa. Donos do negócio. Dono de empresa. Eu tenho uma empresa, eu quero me organizar, eu quero crescer, ou de repente eu tenho um bom produto, mas não sei como avançar, mas eu vejo que todo mundo aí, poxa, eu tenho que pagar caro e tal. Não, a nossa empresa, toda semana ela oferece 10 vagas para ajudar esses empreendedores. E a gente passa ali uma hora e meia com esses empresários, a gente entende a necessidade deles, cria um plano de ação, cria um planejamento estratégico. Você vê, a maioria dos empresários não sabe nem fazer um planejamento estratégico. A gente cria e ajuda essas empresas. Isso daí dentro da nossa empresa é como se eu chamasse do dízimo da nossa empresa. A gente tira uma parte do nosso tempo para ajudar outros empresários, porque eu não cheguei até aqui pronto, eu também tive dificuldade, tive problema, e o que acontece? Eu passei mais de 20 anos para entender que eu precisava aprender, que eu precisava aprender com outras pessoas, e quando eu fui buscar conhecimento, ninguém ajudava, eu tive muita dificuldade, né? Eu tive que fazer gestão, por exemplo, eu fui fazer gestão em Chicago, eu passei um tempo fazendo gestão em Chicago, eu tive que buscar conhecimento fora, porque tinha coisa que eu queria aprender aqui que quem sabia não ensinava. Então, a gente tem um programa para 10 empresários toda semana, a gente faz ali um diagnóstico gratuito, ajuda esse empresário e lógico, esse empresário ele passa a conhecer a gente, ele vai começar a ter resultados, aí lá na frente, quase todos esses empresários, eles vêm e aí eles contratam os nossos serviços para ajudar. Mas ali, de primeiro momento, a gente ajuda eles, dá aquele socorro e não cobra nada por isso. Então eu vou até dirigir para o pessoal, se você está assistindo a gente aí, né, eu vou deixar um link aqui em algum lugar, depois desse podcast, vai ficar aqui no nosso YouTube, aqui no meu canal, Rodrigo Freitas Audace, e aí você pode clicar nesse link e pode agendar o seu diagnóstico gratuito. É gratuito mesmo, a gente não vai te vender nada no final mesmo, tá bom? Então, voltando para cá, né, então a gente tenta fazer isso para ajudar. Aí, nesse momento que cada caso é um caso, cada empresa tem uma necessidade, cada empresa tem uma dificuldade. Então, assim, a gente não pode lidar com empresas de formas... conjunto. Igual eu vejo o pessoal falar assim, nós vamos fazer mentoria em grupo e tal. Isso é balela, isso aí é só para comer dinheiro dos outros. Se o cara ele é um mentor de verdade, se ele é um cara que vai pegar na mão, que vai ajudar a pessoa a crescer, Daniel, aí é só duas coisas nessa vida, é Deus no céu e o cara junto com ele ali. Porque esse negócio de falar, dar o conteúdo ali para 30, 40 pessoas ao mesmo tempo e ver se aquilo, como se fosse sardinha enlatada ali. Coloca todo mundo no mesmo bolo ali e traz um conteúdo genérico para a maioria. Exatamente, isso não funciona, porque cada caso é um caso, cada pessoa ela tem um budget, ou seja, ela tem um orçamento para poder trabalhar. Às vezes a pessoa ela nem tem orçamento direito. Eu já vi pessoas, por exemplo, ali dando o último suspiro quando procurou a gente, praticamente não tinha orçamento, e a gente ajudou essas pessoas. Então, assim, às vezes o que falta é só apertar um parafuso, o que falta é só fazer um ajustezinho. E Rodrigo,
E nessa fala de liderança, me conta algum caso que você já passou na prática, como nós estamos acabando de falar aqui, que o empresário está lá assistindo, ele quer entender realmente o que é a vivência dessa liderança, o que o Rodrigo já vivenciou que ter esse conhecimento de liderança profundo, como você tem, te ajudou a ir para um próximo nível. Eu comecei a empreender com 18 anos de idade, quando eu tive a minha primeira empresa. Cheguei a ter mais de 200 funcionários com uma confecção. E aí o que acontece? Essa empresa cresceu. Um dia eu vou fazer um podcast só falando sobre a minha história, mas a empresa cresceu e eu saí, eu fui cumprir uma missão de 10 anos. Saí e voltei, né? E foi um período que eu estudei bastante. Eu abri a minha segunda empresa. E essa segunda empresa eu fali, eu tinha muita rotatividade, tinha muita ação trabalhista, tinha muito problema mesmo, e eu acabei falindo essa empresa. Depois eu abri uma outra empresa, e eu quase fali essa empresa de novo, quase fali. Ela estava falindo de novo. Eu falei, gente, isso não está certo. Eu vejo que tem gente que faz isso muito pior do que eu, os caras só vai para frente. Tem alguma macumba em cima de mim, não é possível. Tem alguma coisa errada nesse negócio aí. E aí eu entendi, né? Eu escutei de uma pessoa falando assim, olha, o que te difere, e essa frase eu trago para a vida, o que te difere dos outros é um conhecimento que você não tem. E eu fui buscar isso daí. Eu fui estudar. O pessoal banaliza muito o negócio de coaching, né? Mas coaching, quando a metodologia ela é válida, ela funciona nos Estados Unidos. Aqui não, porque aqui o cara ele tá na pracinha ali fazendo barra, ele fala que ele é coach de ginastas, enfim. Mas a metodologia banalizou, mas funciona muito bem. Eu fiz, depois fui fazer gestão, depois fui fazer as pós-graduações, fora as faculdades que nós fizemos. Então, o que acontece? Eu aprendi na prática que eu precisava melhorar. Antigamente eu não tinha documento de nada, eu falava com o funcionário, era tudo ali de qualquer maneira. Hoje não. Hoje, quando o funcionário entra dentro da minha empresa, a primeira coisa que nós fazemos, reunião de expectativa. Entendeu? Expectativa tanto do colaborador, da pessoa que está entrando, quanto da empresa em relação ao colaborador. Então, a primeira coisa que eu faço, uma reunião de alinhamento de expectativa. O que a empresa espera dele e o que ele espera da empresa também. Isso também é importante pontuar. Segunda coisa que eu faço, a gente vai lá e a gente faz o que nós chamamos de descritivo de cargo. Né? Ali ele vai ter documentado tudo aquilo que ele vai fazer. Como que vai ser o dia a dia dele. Né? Como que vai ser... Por exemplo, se ele tiver que pegar esse copo de água aqui, por exemplo, né, todo dia, às 10 horas da manhã, e colocar do lado de cá, isso vai estar documentado. Então, hoje a gente documenta tudo. Aí ele assina esse documento, recebe uma cópia e nós ficamos com uma cópia. Depois de um mês, depois do período de experiência, a gente tem uma outra reunião. Né? O pessoal do meu time, né, os diretores, eles vão acompanhando, obviamente, mas eu gosto de fazer essas reuniões um a um, né, com os colaboradores. A gente faz uma outra reunião com elas. E ali a gente pergunta para ela o que nós, como empresa, podemos fazer para melhorar a tua performance. Daniel, se você imaginar o resultado disso, porque quem está ali na linha de frente, quem é a ponta da lança, é o funcionário, é o colaborador, e ele consegue enxergar coisas que a gente, que às vezes está trabalhando no estratégico, que às vezes a gente está trabalhando fazendo a empresa crescer, a gente não enxerga. Então ali ele vai trazer vários insights para a gente. E a gente vai analisar tudo aquilo que ele fala. E algumas coisas a gente já sai daquela reunião ali com um plano de ação para que ele possa desempenhar, né, esse plano de ação e trazer resultados melhores. Então, tudo é questão de alinhamento, tudo é questão de processo, tudo é questão de gestão do seu colaborador. Então, isso é liderança. Liderança é quando a empresa também se preocupa com o colaborador, porque um funcionário que quer crescer, entendeu? Porque assim, esse peixe de couro a gente joga de volta para o mar, né? Mas um funcionário que quer crescer, ele precisa de ferramentas para crescer, ele precisa ser ouvido. E a gente tem que dar oportunidade para essas pessoas se desenvolverem dentro da nossa empresa. Rodrigo, assim, e como é que o empresário, nessa pegada de liderança, ele não seja aquele empresário que realmente força demais um colaborador a um nível de chegar à exaustão? Eu já vi muito colaborador reclamando, falando assim, não aguento mais essa empresa, é muita pressão, é muita porrada na cabeça. E ao mesmo tempo eu já vi muita empresa
que o colaborador fica solto, leve, não tem meta, não tem objetivo. O que você acredita ou como é que esse empresário tem que ter na mentalidade? O que ele tem que fazer? Então, aí é o seguinte, eu não vou dizer para você que a pessoa, que o empresário, o empreendedor, o dono de empresa, ele tem que ir nem na porrada e nem deixar livre. Na verdade, não tem a ver com isso, tem a ver com clareza. É igual criança. Às vezes a gente acha que uma criança, ela gosta de viver solta, ela gosta de viver, meus pais deixam fazer o que eu quiser. Criança não gosta disso. Criança, na verdade, ela gosta de ordem, de disciplina, ela gosta de ver as coisas organizadas, ela não quer organizar, ela quer bagunçar, ela quer desafiar os pais, mas ela gosta disso. O funcionário é a mesma coisa. Quando ele chega numa empresa e vê que está tudo bagunçado, vê que está tudo desorganizado, funcionário reclamando, funcionário dali falando mal e tal, o próprio funcionário ele vai vazar fora. Funcionário bom não fica em empresa assim. Então tudo é questão de alinhamento, tudo é questão de ter clareza em todo o processo. Clareza no processo de recrutamento, clareza no processo de contratação, clareza no processo de onboarding, clareza no processo de follow-up, de acompanhamento, clareza no processo de resultados. E lógico, se a empresa ela quer ter o funcionário, se o funcionário entrega mais, ela tem que pagar mais. Se o funcionário entrega mesmo, na minha empresa, por exemplo, tem um tal de negócio, porque a lei, né, a lei é complicada. A lei fala assim, o que você colocou na carteira para você tem que pagar o mesmo para o outro, não pode ser salários diferentes. Aí eu saio colocando, isso aí pode vir quem quiser, pode vir governo, eu saio colocando um monte de nome ali, por quê? Porque funcionário que entrega mais, eu já mudo ele de cargo ali, ele já vai, ele entregou mais, ele recebe mais. E qual é o grande prejuízo da contratação errada? Olha, difícil de mensurar. Por quê? Porque, assim, em valores, né? Difícil de mensurar em valores porque isso depende de salário, depende do cargo. Se é uma pessoa que vai atender com o público, que vai atender o público, quantos clientes ele não vai perder por ser um mau funcionário ali? E quanto que um cliente vale para você? Então, assim, eu acho que assim, falar em quanto que ele perde em dinheiro, eu acho difícil aqui. Mas ele perde tempo, ele perde produtividade, ele rasga dinheiro, tudo porque ele não sabe fazer um negócio. Sim. Porque a grande vertente hoje que eu percebo é que, às vezes, a falha na contratação é, de fato, no perfil daquele colaborador. Eu vou dar um exemplo que já aconteceu comigo, muito comigo. Você vai ali ser atendido, alguém que vai me vender algo, já aconteceu comigo em cafeterias, em restaurantes, e tá ali a pessoa com cara de bunda que não quer te atender direito, parece que brigou com o marido de noite, chegou na empresa brabo, né? E aí o que a gente percebe? Eu, como já tenho um pouquinho de noção sobre essa área, a gente vê que o perfil da pessoa não está coerente com aquele cargo. Ela deveria estar ali no computador mexendo com número, não com pessoas. Então, isso aí tem muito a ver com a cultura que o camarada ele vai implementar na empresa dele. Que, assim, a liderança também tem a ver com a cultura. Né? A gente vai gravar aqui um podcast só falando sobre cultura, Daniel, mas se existe uma cultura estabelecida, tem gente que acha que esse negócio de cultura é balela, não é. Quando se existe uma cultura estabelecida, trabalhada de forma intencional dentro de uma empresa, o funcionário ruim ele não fica. Ele mesmo se sente incomodado, ele vai sair fora, ele não consegue. É igual você falar que o diabo ele vai assistir uma missa, ele vai assistir um culto, ele vai se sentir mal ali, ele mesmo ele vai sair fora. Por quê? Porque existe uma cultura ali dentro. Agora, quando não se existe uma cultura sendo trabalhada, porque cultura toda empresa tem, independentemente se ela é trabalhada ou não. Mas quando ela é bem trabalhada, quando ela é trabalhada de forma intencional, esses colaboradores que eu chamo de peixe de couro, eles mesmos pulam de volta pro mar ali. Agora, o que acontece? Você está falando isso daí? Eu estava fazendo compras em São Paulo, estava fazendo compras no supermercado Extra, cheguei no caixa, virei para a menina e falei assim, olha, as compras aqui, as coisas aqui é muito cara, eu achei esse mercado caro demais. A menina do caixa vira para mim, Daniel, e fala assim, Rodrigo, as coisas aqui é cara mesmo. Eu mesmo faço compra lá no Açaí. Gente, na hora me deu vontade de pegar, chamar o gerente, né, porque eu trabalho com isso, e conversar com ela. Depois eu pensei, não, mas a menina não tem culpa não, a menina ela não foi nem orientada. Porque se ela tivesse uma orientação, ela falaria para mim como, por exemplo. Ela poderia virar para mim
e falasse, olha, não é que os preços eles são caros. Não, é que nós trabalhamos com um público mais exigente. Então, os nossos produtos são produtos melhores. Se você comparar mercados que atendem públicos mais exigentes, públicos que prezam por uma qualidade melhor, assim como o senhor vai ver que o nosso mercado ainda tem um dos melhores preços. Eu sairia de lá me sentindo um cara VIP, eu sairia de lá me sentindo um cara super massa, bem atendido, e achando que o preço que eu paguei foi justo. Por quê? Porque eu sou um cliente que compra produtos de qualidade, eu sou um cliente que quer coisas exclusivas, mas não. Ela virou para mim e falou, olha, eu compro lá no Açaí, no concorrente dela. Isso tudo é falta de quê? Isso tudo é falta de um trabalho de treinamento, de uma cultura bem definida, né? É esclarecimento. Entendeu? E outra coisa, se a funcionária do mercado realmente não faz compra no mercado, ela vai para o concorrente, aí eu acho que já tem um outro problema aí que a gente teria que entrar até numa outra história aqui. Porque, poxa, os nossos primeiros clientes são nossos colaboradores. Se os nossos clientes, se os nossos colaboradores, eles não consomem o nosso produto, como é que ele vai vender o produto para outras pessoas? Então, isso aí é um pouco incoerente, isso daí também. Perfeito. E aí, até um feedback, isso aqui dá até um corte aqui. Maceió, eu percebi que aqui o atendimento é terrível. Assim, ó, vou falar de um número aqui, ó. A cada 10 lugares que eu fui, 9 eu percebi um atendimento terrível. 90% é muita coisa. 90%. Ali eu falo assim, não estou falando de mimimi, sabe? De ser paparicado ali, eu não gosto também disso. Mas eu percebi, assim, aquela coisa assim, que a pessoa desatenciosa, não tem preparo, não tem treinamento. E assim, ou seja, muitas das vezes me perdeu como cliente, já pessoas da minha família reclamaram, e é justamente sobre o que você está falando, né? Sobre essa questão do empresário assumir essa responsabilidade e treinar essa galera. Porque exatamente. A gente percebe que, de fato, agora, ali... a gente escuta muito, né? Eu gosto muito dessa frase, a empresa é reflexo do dono, isso é real. Então, assim, se o dono não estuda, se o dono não se profissionaliza, se ele não se capacita, como é que ele quer que o colaborador dele cresça? Se ele não cresce como pessoa, se ele não cresce como indivíduo, se ele não cresce como empresário, como é que ele quer que o funcionário dele cresça como colaborador? Okay. Então, assim, se você quer fazer a sua empresa explodir, Daniel, se você quer fazer uma empresa para 10, 20, 30 anos, meu amigo, primeiro você tem que investir em você. Às vezes a pessoa ela investe em tudo dentro da empresa. Ela investe em produto, ela investe em prateleira, ela investe em tudo. Mas ela não investe nela. Ela não investe no maior ativo da própria empresa. Tá entendendo? Entendi. Aí não tem empresa que resista, não aguenta mesmo, não. Perfeito. E, Rodrigo, assim, ó, eu tenho uma frase para mim que eu levo muito, que é o seguinte: uma vida sem mentor é uma jornada sem destino. Então, assim, todas as vezes que eu, em algum momento da minha vida, que eu estava precisando crescer para uma área, que seja financeira, que seja emocional, que seja de empreendedorismo, eu sempre busquei essa vertente. Eu tenho que aprender com alguém que já fez. Exatamente. Porque eu já apanhei também, como você, já quebrei algumas vezes, já falhei alguns negócios, né, nesses 10 anos de empreendedorismo. Então, assim, a gente para pensar, poxa, já que alguém já fez, eu vou buscar conhecimento. E aí, nessa vertente, eu queria te perguntar, porque, só para você entender uma coisa importante, tem muito empreendedor que tem aquele problema, aquela síndrome do sabe tudo. O cara acha que sabe, eu sei, eu estou aqui no operacional, mas é isso, é aquilo, e ele não abre o olho, porque às vezes está tendo um prejuízo tão grande no negócio dele, e na cabeça dele está tudo certo. Entendeu? Aí eu quero te perguntar aí exatamente isso. Qual é o grande prejuízo que esse sabe tudo tá tomando todos os dias no resultado da empresa dele, no faturamento, por não buscar referências? Aí são vários. O primeiro prejuízo é que ele não vai ter amigos, porque esses caras geralmente são chatos pra caramba. Essa é a primeira coisa. O cara que sabe tudo, ele é chato. Eu concordo. Poxa, você vai conversar com o cara, eu já sei disso, eu sei isso é melhor que você. Primeira coisa, ele vai ter poucos amigos, é chato. Segunda coisa, nenhum funcionário vai trazer uma inovação para ele, ninguém vai trazer nada para ele. Porque o que deveria levar? O cara já sabe tudo. E terceira coisa, meu amigo, se o cara não entender que nesse mundo de hoje, onde o mundo está mudando todo dia, é inteligência artificial, é tecnologia, é globalização, se o cara não entender, entendeu? Que assim, ninguém sabe tudo e a gente precisa de outras pessoas para poder ajudar, a gente não cresce, não. Eu, por exemplo, lutei. Enquanto eu não fui buscar ajuda com outras pessoas, eu
eu não me desenvolvi. Eu tenho meu sócio daí, por exemplo, se eu não tivesse o meu sócio hoje, eu acho que eu não teria o tamanho que eu tenho dentro da minha empresa, eu não teria a capacidade que eu tenho de entrega. Por quê? Porque ele sabe coisas, ele entrega coisas que eu não entrego, né? Eu sou da área ali da estratégia, eu sou da área ali da parte de planejamento, gestão, da parte tática, gestão, estruturação. Ele não, ele é da prática, ele é o cara que faz acontecer, raiz. Ele é o cara raiz, ele é o cara, entendeu? Então, assim, o dono precisa ter gente assim perto dele. Se ele não tem um sócio, ele tem que remunerar muito bem uma pessoa boa. Porque, meu amigo, não tem milagre não existe almoço grátis. Sim. Se você quer pessoas boas do seu lado, você tem que pagar bem. Perfeito. Não tem jeito, você tem que pagar bem. Quer pessoa boa do seu lado? Tem que pagar bem. Você confiaria o seu dinheiro, entendeu? Para um cara que ele... tem um cara ali, formou agora, tal, ele mexe com Excel, cobra R$1.500, eu vou deixar meu dinheiro todo para ele. Você prefere pagar 5, 6, 8, 10, 15 mil, não sei qual é o volume, mas para um cara que sabe, um cara que vai entregar. O que você prefere? O cara que realmente já fez acontecer, né? O cara que entrega. Então, assim, não existe esse negócio de colaborador caro, colaborador barato. Colaborador caro é aquele colaborador que não entrega. Entendeu? Dentro da minha empresa, por exemplo, não existe teto de ganho. Quanto mais você entrega, mais você ganha. Se eu pudesse, eu teria colaboradores hoje ganhando comigo 60, 70 mil reais. E, Rodrigão, assim, já nesse mesmo tema, que é o seguinte, a gente entende que quando a gente realmente vê um empresário nessa situação e quando você atende e começa a ver os resultados, gera um sentimento. Aí eu queria te perguntar, qual que é o sentimento que gera em você quando você vê alguém nessa situação, passando dificuldade, empresário, na operação demais, com resultado fraco, e você entra na empresa dele, vai lá todo o processo que você faz, e esse cara depois vem em você e fala, Rodrigo, obrigado pelo que você fez. Então, é por isso que eu faço o que eu faço hoje. Primeiro que eu já passei por isso. Eu saí na carne, né, assim, aquilo que as pessoas viveram. Eu não sou esse pessoal que dá treinamentos que nunca teve uma empresa. Eu tive várias empresas e hoje eu tenho, né, várias outras empresas e vou continuar abrindo empresas. O meu trabalho é esse. Então, assim, eu me vejo no lugar daquelas pessoas. E quando eu vejo que eu fui lá e ajudei, eu falo, poxa, cumpriu o meu propósito. Então, hoje, o meu propósito de vida é abundar as pessoas, porque eu entendo que quando eu abundo a vida das pessoas, eu superabundo a minha. Entende? Quando eu ajudo outras pessoas a crescerem, eu cresço junto. Né? Às vezes eu faço imersões presenciais, por exemplo, e geralmente quando eu faço imersões sempre tem aquele grupo, né, que é o grupo mais VIP, aquele grupo que vem, que quer ficar mais próximo de nós, quer almoçar com a gente, tudo. E, olha, dificilmente eu fazia uma imersão e não sair dali sócio de alguma empresa. Dificilmente. Então, quase todo mês a gente está investindo em alguma empresa, investindo em alguém, né? A gente está investindo aí, às vezes a pessoa tem um talento, ela sabe fazer muito bem feito, ela já tem uma certa estrutura, mas ela está quase perdendo o negócio dela, por quê? Porque ela não tem o conhecimento, então a gente entra ajudando. E é gratificante, eu fico feliz por isso. Bacana. E, Rodrigo, uma mensagem para aquele empresário que já tentou inúmeros profissionais, você sabe que tem, né? O cara já foi lá, tentou não deu certo, não cresceu, o cara falou que ia entregar e não entregou nada. Qual a mensagem que você falaria, olhando para a câmera, olhando para a câmera, esse cara, o que você falaria para ele em relação a isso? Não desista do seu negócio, não é porque você caiu em conto de larápios, alguma coisa, não é porque você caiu em dificuldade, não é porque você está em problema agora, não desista do seu negócio, de maneira nenhuma. Ah, Rodrigo, mas eu já busquei X ajuda, Y ajuda, não desista. Se você está em dúvida, meu amigo, pode procurar a minha equipe que a gente vai ajudar você. Entendeu? A gente é possível, mesmo nesse caos desse país, com tanto imposto, com tanto... Não esquece essas coisas. Sai de dentro do problema, procura a gente que a gente pode te ajudar. E aí é isso. Agora a gente vai para o finalzinho, né? As suas últimas perguntas aí. Como é que você quer encerrar esse nosso primeiro podcast aí? Então, Rodrigo, eu queria fazer aqui agora um bate-bola com você. Bate-bola. É o seguinte, o bate-bola é uma pergunta objetiva e uma resposta extremamente objetiva. Sim ou não? Você vai fazer você pergunta e eu te respondo sim ou não. Isso, exatamente. Ou alguma resposta mais objetiva, é isso? Isso. Você pode até ali argumentar de forma bem rápida o que eu te perguntar. Então vamos lá.
Vamos lá. Rodrigo, um líder pode ser amigo do funcionário? Pode ser, mas não é o ideal. Tá. Dentro da empresa não existe amizade. Empresa não é lugar onde se faz amigos ali para ser amiguinho. A empresa não é lugar, não é uma ONG. Da porta para fora você ainda pode ter um certo tipo de amizade, mas o funcionário nunca vai olhar para o dono 100% como um amigo dele. Isso aí você pode ter certeza. Boa. Delegar tudo é sinal de boa liderança? É sinal de morte certa. Esse negócio de que você tem que delegar tudo, isso é morte certa. Tem coisas que você delega, tem coisas que você não delega. Planejamento estratégico, você faz junto, você tem que estar ali. Né? E tem coisas que é você e você, quem entende melhor do negócio é você, e tem coisas que você tem que fazer. O resto, os operacionais, você delega. Okay. Contratar por atitude ou por currículo? 100% pela atitude. Atitude e competência. Demissão é sempre a última opção? A primeira. Dependendo do caso, a primeira opção. Ok. O líder precisa ser um super-herói para a equipe? Sempre. O líder tem que dar o exemplo. Se ele não é o exemplo para a sua equipe, ele vai ser o exemplo para quem? As palavras convencem, mas são os exemplos que arrastam. Ok. A equipe deve ter medo de você? Medo não. Respeito sempre. Ok. Um líder deve dar feedback positivo e negativo na mesma intensidade? De forma contínua. Diário, semanalmente, mensalmente, trimestralmente e anualmente. Ok. Liderar é ter todas as respostas? Ninguém nunca vai ter todas as respostas. Liderar é ajudar a pessoa para quem você lidera. Um dia, quem sabe, ser melhor do que você. Para mim, isso é liderar. É formar uma pessoa para que um dia ela possa ser melhor do que você. Tá. O líder precisa ser amado ou respeitado? Parece que já perguntou isso daí, mas eu acho que respeitado. Okay. O líder pode mostrar vulnerabilidade para o time? Todos nós somos vulneráveis, mas quando o cara domina o negócio, é difícil ele se tornar vulnerável aos olhos daquele para o pessoal que ele lidera. Né? Perfeito. Rodrigo, é o seguinte agora. Eu queria que você olhasse para a câmera e mandasse uma mensagem agora que vai impactar a vida desses empresários, algo que você realmente traz aqui de dentro para fora, que você tem certeza que vai agregar valor na vida das pessoas. Vamos lá. Bom, eu acredito no empreendedorismo, acredito no segmento comercial, nas empresas do nosso país, e acredito que são os empresários que vão fazer esse nosso país melhorar. Não acredito mais no governo, pelo menos não nesse governo que está por aí, mas a gente convive com eles e a gente acaba mantendo esse pessoal. Então, meu amigo, você que está aí onde você está assistindo aí na sua casa, acredite em você, acredite no seu negócio, não desista nunca. A diferença daquelas pessoas que conseguem e das que não conseguem são apenas duas. É o conhecimento, como fazer, e a persistência. Gosto muito daquela frase, daquele filme, Fome de Poder, onde o cara fala que nada supera a velha e boa persistência. Se precisar de ajuda, a gente está aqui. Quero te agradecer, Daniel, pelo tempo, quero te agradecer por estar aqui hoje com a gente. Nosso primeiro podcast aqui na Audácia Educação Corporativa, podcast Crescimento e Negócio. Quero dizer que a casa está aberta para você e vamos fazer negócio. E espero sair daqui, quem sabe, até com uma parceria de negócio. A gente já estava conversando sobre isso. Empreendedor, empresário é assim, faz negócio todo o tempo. Perfeito. Então, muito obrigado. Se quiser dar as últimas considerações, fica à vontade. Então, é isso. A grande vertente que a gente percebe, né, Rodrigo, é justamente essa questão do empresário vestir essa roupagem que, para crescer hoje no Brasil, com tudo que a gente tem envolvido, tem que realmente estar posicionado. Tem que ter o conhecimento necessário, tem que estar com as pessoas certas em volta, tem que estar com essa visão atualizada da coisa. Porque se ficar com aquela mentalidade antiga, com o empreendedor, aquele carinha ali que fica atrás de um balcão, atendendo cliente, no dia a dia, a coisa não flui. É o famoso líder centralizador. Então, assim, hoje eu acredito assim, que foi um grande aprendizado, né, para todo mundo que assistiu. Aprender essa questão de liderança, porque como eu falei nisso, a liderança, quando a gente fala liderança, parece papo clichê. Mas quando a gente vai para a prática do dia a dia, realmente, se o empresário, se quem está realmente no campo de batalha não tiver
essas habilidades para realmente performar, cuidar da equipe e principalmente porque o empresário tem um lado profissional, que às vezes coloca muita energia, mas também tem um lado emocional, familiar, tudo isso faz parte de uma liderança. E aprender isso coloca o empresário, coloca vocês em outro nível. Então, agradecer aí pela participação. Muito obrigado e até a próxima. Terça-feira tem mais. Bora! Tamo junto. Tamo junto.